Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria receber cada um de vocês na noite de hoje. Faremos a leitura do capítulo 97 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Que os ensinamentos dessa leitura possam tocar os nossos corações, trazendo esclarecimento, paz e renovação espiritual. Conserva o modelo das sãs palavras. Paulo 2, Timóteo 1,13. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração, na sementadeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te a preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sob a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não perca o centro da proporção em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva, mas não fujas sistematicamente a floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, enquanto a imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição, guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva contigo o modelo das palavras. A orientação de Paulo a Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras, ecoa para nós, discípulos do Cristo, como um lembrete profundo. Não basta conhecer o bem, é preciso vivê-lo. A mensagem que acabamos de ler nos apresenta um verdadeiro roteiro de coerência cristã entre os que ensinamos e o que fazemos e o que sentimos. Que a verdadeira caridade não se limita ao gesto material. O pão que damos ajuda ao corpo, mas a palavra amiga e a presença acolhedora alimentam a alma. Podemos enviar apoio, organizar ações e ensinar o Evangelho, mas nada substitui o toque pessoal, a visita, o sorriso, o interesse sincero pelo sofrimento do outro. Paulo nos convida a conservar o modelo das sãs palavras, manter em nosso padrão do Evangelho vivido, não apenas conhecido, porque ninguém pode amar em nosso lugar, nem conquistar virtudes por nós. Cada um precisa trilhar, com o próprio esforço, o caminho da transformação. Que possamos unir o que falamos ao que fazemos, levando ao mundo não só recursos, mas também nossa presença, nossa escuta e nosso coração. Juntos rezamos o Pai Nosso. Pai nosso que estás para os céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É com alegria que recebemos nesta noite o palestrante Alan Alves, membro da IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec de Curitiba, atua na divulgação da doutrina espírita como palestrante e em grupos de estudo. Agradecemos de coração sua disponibilidade em estar conosco e por compartilhar suas reflexões sobre o tema Leis Morais, o roteiro para a felicidade. Alan, seja muito bem-vindo, que Jesus abençoe esse momento de aprendizado e fraternidade. Boa noite a todos. Sempre um grande prazer retornar a esta casa, rever alguns amigos. E, como dizia um amigo dessa casa, né, com esse frio de hoje só vai dar espírito de esquimó aqui, né? Com esse frio de hoje, né? E esse amigo, inclusive, está desencarnado, deve estar por aqui. Muito bem, nós vamos conversar hoje sobre as leis morais, roteiro para a felicidade. É uma parte de O Livro dos Espíritos. Nós vamos falar mais especificamente da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. E é um título muito chamativo, né? Afinal de contas, o roteiro para a felicidade, quem é que não quer ser feliz, né? Todos nós queremos ser felizes. E muitas vezes aí a gente até faz aí algumas escolhas equivocadas, mas sempre com esse intuito de ser feliz, né? Quando a gente vai se perguntando muitas vezes o porquê fazemos aquilo que nós fazemos, a última resposta, né, geralmente vai ser para ser feliz. Porque você trabalha? Eu trabalho para ter melhores condições, para ter mais conforto, para ter um plano de saúde, alguma coisa que eu quero. Mas por que você quer isso? Por que você quer mais conforto? Por que você quer mais comodidade? No final da história você vai levando uma pergunta após a outra, e o porquê final é porque eu quero ser feliz. E aí você se pergunta, mas por que você quer ser feliz? E aí acabam as respostas, porque você já chegou naquele momento que diz assim, não tem mais explicação por que eu quero ser feliz, porque eu quero ser feliz. Ponto final. Então é por isso que muitos filósofos vão dizer que aquilo que nos move é a felicidade. Agora basta que a gente escolha os meios e os fins para que a gente realmente encontre a verdadeira felicidade e não uma ilusão de felicidade temporária. Então é muito sobre isso que nós vamos conversar hoje nesse nosso estudo. Então, roteiro para a felicidade é uma proposta aqui muito ousada. Roteiro para a felicidade, quer dizer, se há um roteiro, basta que a gente siga, estuda, entenda e siga, e aí então nós seríamos felizes, né? E aí nós vamos, ao longo aí de alguns minutos, nós vamos tentar aí entender se realmente faz sentido essa proposta de ser um roteiro da felicidade, né? Mas para isso, vamos fazer um parêntese inicial e nós vamos perceber que durante aí toda a existência humana, a felicidade sempre foi um tópico que todos nós discutimos sempre, né? Então os filósofos antigos, pré-socráticos, filósofos estoicos, filósofos gregos, quer dizer, já debruçavam-se e falavam sobre a felicidade. Como que a gente conquista a tão sonhada felicidade? E aí esses filósofos vão chegar, olha, nós temos aqui um conjunto de virtudes, e dentro desse conjunto de virtudes nós vamos estudar aqui, por exemplo, as 4 virtudes cardeais, que são as virtudes principais da filosofia estoica, da filosofia grega, onde, na palavra deles, né, se você seguisse a essas 4 virtudes cardeais, quer dizer, essenciais, então o indivíduo já seria mais feliz, né? São essas as virtudes da justiça, da coragem, da prudência e da temperança. Então, na proposta da filosofia, você seria mais feliz seguindo isso. Olha, sendo justo nas minhas ações, sempre que eu estou
em relação com outra pessoa, eu praticar a justiça, ou seja, tudo que eu sei eu vou tentar dividir com aquela outra pessoa para que nós estejamos sempre em pé de igualdade, né? Ou se eu tiver que dividir alguma coisa, eu sempre vou fazer isso de uma forma muito justa, né? Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos, né? Imagina que a gente vai dividir aqui uma pizza e nós estamos aqui em 5 pessoas e quem for cortar a pizza, se ele for justo, ele vai tentar realmente fazer aí cada pedaço igualzinho para todos dividir, né? A coragem, quer dizer, uma virtude também cardeal, porque sem a coragem você se acovardaria diante dos desafios da vida, e aí você não seria feliz, porque é impossível você ser feliz se acovardando, fugindo de algo. Então aquilo que pode lhe trazer a coragem, a felicidade, está também na coragem de enfrentar os desafios, né? A prudência, quer dizer, uma sabedoria prática, os filósofos diriam, é você saber fazer, saber as consequências. Quer dizer, se eu tomar essa decisão, o que vem a seguir? Mas se eu tomar essa outra decisão, o que vem a seguir? Então a prudência seria uma virtude mais intelectual, que diz respeito a saber o que fazer. E a temperança, quer dizer, a moderação, seria moderar os meus apetites, de uma forma que não seja nem em excesso e nem na falta. Então, um exemplo mais comum, né, a gente poderia citar comida e bebida, onde se a pessoa exceder ou não consumir adequadamente, né, ela logo estaria cometendo ali ou um excesso de mais ou de menos, e logo isso não traria para ela a felicidade. Então, segundo esses filósofos, seguindo aí essas 4 virtudes cardeais, você já estaria muito mais propenso ali a ser feliz, né? E isso faz muito sentido, porque se nós pegarmos, por exemplo, só a justiça, se você não agir com justiça, aqui nessa mesma vida, você precisa o tempo inteiro ficar se cuidando, se cercando, fugindo daquele a quem você prejudicou, aquele a quem você não foi justo. Então imagina que tipo, né, de vida é essa que eu tenho que ficar fugindo ao ver uma pessoa que de repente eu vendi um carro e eu fui injusto nesta relação. E aí cada vez que eu vejo essa pessoa eu tenho que me esconder, né, de vergonha. Então isso com certeza é motivo de infelicidade. E a gente vai ver então que, fazendo um pouco esse regresso, analisando aí os vários roteiros da felicidade, né? São vários roteiros que eu vou comentar aqui da felicidade. Um deles é esse, dos filósofos gregos. A gente vai ver que faz muito sentido. Não tem como você tentar ser feliz fugindo das virtudes. Você vai ter que seguir as virtudes para que você possa conquistar a felicidade. Qualquer um dessas virtudes cardeais, se ficar em excesso ou em falta, logo não seremos felizes. Então aqui sim também é um roteiro para a felicidade, que lá atrás, antes de Cristo, lá os filósofos já citavam isso, e com muita razão de citar, porque realmente se nós só seguíssemos essas 4 virtudes ao pé da letra, nós já seríamos muito mais felizes. E aí, pegando aqui também agora um outro contexto, um contexto um pouco mais religioso, né? Quando Moisés, por exemplo, vai falar dos 10 mandamentos, também é um roteiro para a felicidade. Também é uma forma que Moisés está dizendo, olha, sigam esses 10 mandamentos, porque aqui existe a verdadeira felicidade. E não vamos muito longe, né? Se a humanidade até esquecesse 8 os mandamentos, vamos supor que esquecesse, não conseguisse conquistar os 10, né? Mas conseguisse conquistar apenas 2 desses mandamentos, apenas o mandamento do não matar e do não roubar, imagina só a humanidade, como seria muito mais feliz como um todo, se a humanidade conquistasse apenas esses 2 mandamentos. Não roubar e não matar. Quer dizer, o não matar aqui é
colocando aqui na nossa linguagem de hoje, seria não agredir e não matar. Ora, nós já seríamos muito mais felizes tendo essa condição, né? Mas infelizmente ainda não atingimos, né? Nenhum dos mandamentos, mas nem esses aqui, esses dois que seriam aqui tão essenciais para a gente, e por isso a gente tem que se cuidar enquanto encarnado, tomar as devidas providências para que isso não ocorra com a gente. Então a gente percebe, agora, tem mais um roteiro aqui. Agora, tirando de lado as virtudes de que os filósofos falaram, tem aqui então os 10 mandamentos de Moisés, que se eu seguir, eu provavelmente já serei muito mais feliz, né? E agora, avançando um pouco mais, nós temos aqui então a figura de Jesus, colocando então para nós de uma forma muito explícita que para o homem alcançar a felicidade, e colocando aqui o homem como ser nominal, né, não como gênero, mas todos nós, né, humanos, Jesus deixou muito claro, olha, se você quer a salvação, se você quer a felicidade, existe uma condição que precisa ser atendida. Se você praticar, conseguir conquistar essa condição, será feliz. Se você não conseguir conquistar essa condição, você será infeliz. Então Jesus deixou isso muito claro em diversas passagens, em diversas parábolas e contos, né? Nós vamos ver muitas vezes esse mesmo plano de fundo. Olha, se você não atingir tal condição, você sofrerá, nesta ou numa próxima vida, né? Então Jesus deixou isso muito claro. Talvez a gente não tenha prestado tanta atenção nessa época, né? Mas a condição sempre esteve lá, né? E que condição é essa, né? Afinal de contas, né? Qual é essa condição que Jesus nos coloca então para ser feliz? Jesus fez do amor a Deus e da caridade para com o próximo a condição essencial para a felicidade. Resumida na máxima, fora da caridade não há salvação, que é um resumo aí que vem aí através do Espiritismo, né? Mas Jesus sempre deixou então essa condição explícita. Olha, fora da caridade, não praticando a caridade, você não vai atingir a condição da felicidade. Essa é a condição. Você precisa amar a Deus, o nosso Criador, e para com o meu próximo sempre agir com caridade. Em todas as ocasiões possíveis, disponíveis, que nós estamos em relação com o nosso próximo, nós deveríamos então colocar sempre a caridade em pauta. E aquela caridade que começa então aí nos pensamentos, nos atos, nas palavras, quer dizer, em todas essas formas de caridade aí que nós conhecemos, né? O que a gente vê também que a humanidade está um pouco longe disso, mas essa é a condição que Jesus nos colocou. E o Espiritismo encapsula, ele coloca toda uma síntese aí do que Jesus falou, dizendo fora da caridade não há salvação. E a gente precisa entender essa palavra salvação aqui como sendo feliz. Quer dizer, fora da caridade não seremos felizes, não seremos salvos, né? E por que fora da caridade, né? O Allan Kardec, os espíritos, enfim, na elaboração da obra espírita foram muito precisos ao colocar essa frase: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora do catolicismo, fora do budismo, fora do materialismo, não tem nada a ver com esses elementos. A essência aqui é fora da caridade. É que não há salvação, é que não há felicidade. Então a frase aqui ela é absolutamente perfeita. A pessoa pode chegar a ser caridoso por diversos caminhos. Estamos aqui no Espiritismo tentando seguir esse caminho, mas há quem está no budismo, no hinduísmo, no catolicismo, seja onde for, até no materialismo. A partir do momento que o indivíduo conseguiu ser caridoso, que a caridade é uma virtude também, só que é uma virtude que já engloba praticamente todas as outras virtudes, da coragem, da justiça, da prudência, da temperança. Então, se você conseguir ser caridoso, pouco importa
aonde você está, que tipo de religião, de filosofia você segue. O indivíduo poderia até ser materialista. Puxa vida, de repente aqui o indivíduo foi para uma área onde o meio dele é mais materialista, mas no seu coração, nas suas ações, ele é um indivíduo caridoso, é um indivíduo que se comporta segundo essas leis das virtudes e das leis morais. Então esse indivíduo sim estaria apto, né? Quer dizer, a frase fora da caridade não há salvação é para isso. Não importa o meio a que a pessoa chegou a ser caridoso. O que importa é ser caridoso ou não. E assim a gente termina essa parte aqui falando, né, dos filósofos gregos, falando dos 10 mandamentos, falando do que Jesus nos trouxe aqui sobre felicidade. E aí nós temos aí o papel do Espiritismo para nos explicar e avançar sobre esse tema. Então nós já vamos ver, poxa vida, nós temos aqui 3 grandes obras falando sobre a felicidade. Filósofos, Moisés, Jesus. O que é que o Espiritismo poderia trazer a mais? O que é que o Espiritismo poderia trazer de diferente dessa proposta dos filósofos, né? Então a gente vai ver que no aspecto moral, no aspecto lógico, filosófico, não tem novidade nenhuma. Não há novidade que o Espiritismo traga que Jesus já não tenha falado. O Espiritismo fala muito sobre as virtudes, mas os filósofos lá de trás também já falaram muito, muito bem sobre as virtudes. Quando em O Livro dos Espíritos é montado então o capítulo das leis morais, nós vamos ver que é um desdobramento dos 10 mandamentos. Então nós vamos ver nesse aspecto filosófico, nesse aspecto de entender o que é o roteiro para a felicidade, bom, não há novidades. Jesus já disse tudo praticamente. Agora nós vamos ver alguns aspectos que o Espiritismo trouxe novo, para que possa então reforçar essa mensagem de Jesus. Então, nós vamos ver em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fazendo um trabalho belíssimo juntamente com os Espíritos para montar as leis morais. O que seriam essas leis morais de que se trata o Livro dos Espíritos? Então, são as 10 leis morais que nada mais são do que leis naturais. A gente poderia fazer essa leitura que lei moral é igual a lei natural. E o que é uma lei natural? É uma lei de Deus. É uma lei que existe no universo. Assim como nós temos diversas leis físicas, né? Da física, da química, da biologia, nós temos então as chamadas leis morais. E Allan Kardec, juntamente com os Espíritos, então desdobra em 10 leis morais e coloca como sendo isso um grande roteiro para a felicidade. E aí, quem é estudioso há mais tempo do Espiritismo, né, isso aqui não é novidade, mas talvez para quem esteja começando a estudar o Espiritismo, né, ver todas essas leis aqui, pensando assim, tudo isso, né, eu vou ter que aprender tudo isso. Lei de adoração, do trabalho, de reprodução, de conservação, etc, etc, etc. Mas isso nada mais é do que a nossa convivência em sociedade. A nossa convivência para com o outro, a nossa convivência para nós, conosco mesmo, a nossa convivência nossa com Deus, com o nosso Criador. Então essas 10 leis aqui se resumem a isso, aquilo que a gente já vive no dia a dia. Mas aqui os Espíritos vão ampliar, vão colocar respostas interessantes sobre como fazer isso bem. E como que tudo isso se liga com a caridade. Quer dizer, Jesus falou, existe uma condição para ser feliz. A condição é chegar à caridade. O Espiritismo está dizendo, olha, você consegue chegar à caridade praticando bem as leis morais, que são essas 10 leis aqui. Né? E de que forma que cada uma delas se junta à caridade? Isso aqui é muito interessante. Claro que não vai dar tempo da gente explorar aqui todas essas leis, mas falando apenas aqui de 2, no máximo 3, nós vamos ver, por exemplo, a lei do trabalho.
A lei do trabalho é uma lei moral, é uma lei natural. Uma vez que estamos encarnados, corpos carnais que precisam de comida, de abrigo no vento, abrigo durante a tempestade, precisamos evoluir, precisamos então criar tecnologias. Para isso é inevitável o trabalho. É impossível então evoluir a humanidade e evoluir cada indivíduo em específico sem a lei do trabalho. E trabalho, lembrando, né, o que os Espíritos falam, não é apenas o trabalho no escritório, na fábrica, não é apenas isso, isso também é trabalho. Mas trabalho, na linguagem dos Espíritos, é qualquer ocupação útil. Qualquer ocupação útil, os Espíritos denominam, então, como trabalho. E você não vai conseguir evoluir, intelectual e moralmente, sem praticar a lei do trabalho. Agora, falando um pouco mais do trabalho, do jeito como nós tradicionalmente conhecemos, né, o trabalho em um escritório, fábrica, etc. O que acontece durante esse trabalho? Eu vou estar rodeado de pessoas. Pessoas que estarão numa hierarquia acima da minha, pessoas numa hierarquia abaixo, pessoas na mesma hierarquia do que eu. Então é uma grande oportunidade da gente evoluir. Olha só que bela a lei de Deus, né? Você está num corpo carnal que demanda trabalho. Durante esse trabalho você vai estar lidando com diversos tipos de pessoas, desde aquela pessoa chata pra caramba, que tem no ambiente de trabalho, até aquelas pessoas que a gente ama, que a gente conquista, né? Um irmão para toda a nossa vida. E você saber gerenciar tudo isso, olha. Tem pessoas que se reportam a mim, como é que eu sou como chefe, como líder. Tem pessoas a qual eu preciso me reportar, como é que eu sou como subordinado. Tem pessoas que são meus iguais, como é que eu trabalho com eles, fazendo com que cada um cresça junto. Então é uma grande oportunidade intelecto-moral da gente evoluir. E o tempo inteiro, quando nós estamos falando de trabalho, é sempre uma relação de problema e solução. É sempre algo que precisa ser feito, construído, identificado, para resolver algo. Então isso aqui estimula muito o intelecto. Então aqui nessa sábia lei de Deus, né, no corpo carnal, nós temos a necessidade do trabalho. Mesmo aqueles então que já teriam ali heranças muito abastados, né, têm a necessidade do trabalho, quando a gente lembra da definição de trabalho sendo como qualquer ocupação útil que esse indivíduo faça. Então, olha a beleza, né? E nós temos um exemplo em o livro O Céu e o Inferno, do espírito Angélico. Eu recomendo muito a leitura desse caso, mas só para comentar rapidamente. Angélico é um espírito que se comunicou, então, em uma reunião mediúnica, e contando, então, um pouco do seu caso, quer dizer, a interlocução, né, feita para com o médium, para com esse espírito, né, perguntando o que você fez durante a sua vida, né, e ela responde, nada. Você tinha família? Tinha marido e filhos. Você, de alguma forma, se dedicou a eles? Não. Eles só me aborreciam. Você trabalhava em alguma outra atividade? Não. Durante a minha juventude, eu gostava apenas das festas, dos prazeres, e depois de certa idade, como já não tinha mais isso, as pessoas só me aborreciam. Filhos, marido, todos me aborreciam. Né? E assim ela vai contando, como espírito, a vida que teve. Chega um momento que ela sabe que sofre, que ela sabe que ela está estacionada, que ela está num estágio de sofrimento no plano espiritual, embora não tenha feito nada de errado do ponto de vista material, não matou, não roubou, mas por ser uma nulidade, é esse o termo que os espíritos vão se referir,
por ser nula na vida do trabalho, não evoluiu em absolutamente nada. Chegou um momento onde a pessoa, então, que está interlocutando, né? Então vamos orar. Eu te ensino como é que se ora para Deus, para que você possa melhorar a sua situação. E ela então responde: não quero orar, porque isso vai me cansar. Então a gente percebe essas coisas muito curiosas, essa conversa com os espíritos, né, que passaram pela Terra e deixaram para nós, aí, para Allan Kardec, estes exemplos. Olha, um espírito que está numa situação em sofrimento, porque não conseguiu evoluir, desperdiçou uma encarnação, e contando para Allan Kardec: olha, essa é a minha história. Estive aqui, não trabalhei de nenhuma forma, nem para com a minha família, nem para com a sociedade, de jeito nenhum. Simplesmente tentei viver a vida dos prazeres enquanto deu. Quando não deu mais, simplesmente larguei e não fiz mais nada. Aqui está uma história muito interessante, representando a importância da lei de trabalho. Pegando aqui uma outra lei importantíssima, lei de justiça, e não por acaso também é a virtude a qual os filósofos falavam, a virtude da justiça, né? Tão importante, tão relevante. E o que é a justiça? Que critério que se utiliza então para praticar a justiça? Ora, a melhor definição, a regra de ouro, é querer para os outros aquilo que gostaríamos para nós mesmos. Então esta é a regra de ouro da justiça. Se eu não souber como proceder em determinada situação, se eu relembrar essa regra de ouro, muito provavelmente eu vou estar bem encaminhado. Não sei como é que eu procedo, mas querer para os outros aquilo que gostaríamos para nós mesmos, provavelmente já respondo. Vou negociar um carro. Se eu estivesse na situação do comprador, o que eu gostaria de saber? Tudo sobre o carro. Então, se eu estiver na situação do vendedor, sabendo como eu gostaria de ser tratado, eu vou falar tudo sobre o carro, inclusive todos os defeitos que eu sei. Então a gente vê que a relação de justiça, ela é tão importante e tão relevante. E na sociedade nós vamos aí estar em relação com pessoas que estão abaixo de mim, numa posição hierárquica, numa classe social, pessoas que estão na mesma classe social do que eu, hierárquica, e pessoas que vão ter muito mais posses do que eu. Né? E como é que é a justiça, então, no campo dos sentimentos? Ora, vou sentir inveja daquele irmão que, de repente, tem mais posses do que eu? Claro que não. Porque eu estarei em pensamento e em sentimento cometendo injustiça. E aí Jesus vai deixar isso muito claro. Quer dizer, pensamento também conta? Também conta. O Espiritismo vai explicar por que também conta. Mas até os nossos pensamentos, então, contam para a nossa felicidade. Até porque não há evolução real do espírito se ele tiver maus pensamentos, os maus sentimentos. O espírito que se caracteriza como espírito superior da escala espírita, o espírito puro, é aquele tipo de espírito que jamais tem um mau pensamento. Ele já venceu todas essas paixões humanas, então ele só tem bons pensamentos. Olha, tem alguém que tem mais posses do que eu? Que bom, parabéns. Não me importa, não é problema meu. Que faça bom uso. Tem alguém que tem menos posses do que eu? Como é que eu posso ajudar? Né? Como é que eu consigo, então, ser caridoso, que é outra lei que está grudadinha, né, com a justiça. É muito curioso isso, né? Porque quando a gente vai estudar essas leis, nós vamos ver que todas elas nos levam a praticar a caridade, a aprender a caridade. Então vamos imaginar o seguinte: a lei de reprodução que se fala então no Livro dos Espíritos, como é que nós podemos entender essa lei? Ora, é a lei onde se constitui uma família.
casal, tem filhos, e nessa estrutura familiar, nessa convivência dentro de casa, intensa, com irmãos chatos às vezes, e outros irmãos que a gente ama, né? E as brigas e as intrigas e os problemas que eventualmente podem ocorrer. Mas isso é tão precioso, exercer bem essa lei, porque também é uma lei que nos leva à caridade. E aí é muito curioso, porque a justiça, embora seja uma lei muito importante, essencial, mas ela não acaba aqui na justiça. Quer dizer, quando foi formulado aquela questão fora da caridade não há salvação, não é fora da justiça que não há salvação. Olha só como é interessante a construção da frase. A justiça ela é essencial, mas não acaba aí. Senão, Jesus teria dito, né? Ou Kardec teria dito, fora da justiça não há salvação. Não. A justiça é essencial, mas é ainda um passo para se chegar até a caridade. Então, imagina só numa situação onde eu estou ali dividindo uma pizza, né? Vou falar de comida de novo, vocês me perdoem. Quem está com fome está se contorcendo já. Mas imagina só que eu preciso dividir uma pizza. Eu falei que na divisão da pizza justa eu vou cortar todos os pedaços igualmente. Agora, sendo um pai e uma mãe, sabendo que aquele que eu amo, filho, filha, está com mais fome, está com mais vontade, o que o pai ou a mãe geralmente faz? Olha, vou pegar uma partezinha menor para mim e deixar maior para ele. Então vocês vejam, a justiça manda corte igualmente os pedaços. Isso é o que a justiça manda. E isso é essencial. Ela é essencial, é a base de tudo. Agora, quando você vai para o campo da caridade, do amor, isso se amplia de uma forma que você, puxa vida, não quero nem mais saber de justiça agora, porque só isso não me serve. Agora eu quero ir além. Agora eu vou reduzir a minha parte para dar mais para uma outra pessoa que eu amo. Então essa convivência familiar, convivência social, convivência que nós, no campo encarnado, somos obrigados a ter, sabiamente obrigados a ter, essa convivência é que nos aproxima dia a dia da caridade. Às vezes a gente se contorce, né? Não quer dar um pedaço maior, se contorce, briga, etc. Mas é nesse dia a dia, em algumas encarnações, que a gente vai conseguir, então, finalmente, chegar à justiça, que é o primeiro degrau, mas depois vai além, vai para o campo do amor e da caridade. E aí, se você conquistou o amor e a caridade, já pouco importa a justiça. A justiça é para quem não conquistou ainda o amor e a caridade. Conquistou, já não importa, porque eu já não ligo mais, eu jamais vou ser injusto. Agora eu só vou para frente. Agora eu só vou ser cada vez mais caridoso para com aquilo que eu tenho. E eu preciso lembrar, então, de uma outra história que está no livro Céu e Inferno, de Max, o mendigo, que eu recomendo demais a leitura. Para quem não conhece essa história, é uma história belíssima. Se você tiver um dia mais emotivo, é uma história que provavelmente vai lhe fazer cair lágrimas, porque é uma história belíssima. Mas eu vou resumir aqui sem dar muitos spoilers. Então, Max é um indivíduo que foi mendigo, centenário, não se sabe a idade ao certo, mas ele viveu lá próximo dos 100 anos. E esse indivíduo, então, desde cedo, teve uma vida muito complicada, chegando ali aos 8 anos, perdeu os pais, ficou órfão, começou, então, a ter que trabalhar muito cedo, e em determinada idade adulta, ele teve uma doença, a qual ele ficou, então, com mobilidade reduzida, não conseguia mais caminhar, então tinha que ir se arrastando do jeito que dava, e então virou mendigo. Estamos falando do século XIX. Virou então mendigo. E passou então aí 50 anos aí mendigando, pedindo ajuda de pessoas, de comerciantes, de casas, pedindo ao dono de um luxuoso castelo se ele poderia então dormir na estrebaria junto com os cavalos,
já que não tinha onde dormir. Então, Senhor, por favor, posso dormir aqui junto com os cavalos? E lhe é concedido isso. Então esse indivíduo morre. Em algum momento, então, ocorre uma comunicação de Max, porque é uma história curiosa. Um indivíduo que ficou aí com uma vida duríssima, provavelmente 50 anos, como um indivíduo mendigo vivendo da sobra dos outros. E curiosamente, as crianças lhe deram um apelido e o chamavam de Conde Max. E então Max, contando a sua história, perguntando por que essa vida tão difícil, e então ele relata: essa vida difícil para mim foi a maior salvação que eu tive. Porque na outra reencarnação que eu estive aqui, eu estive nesse mesmo lugar, nesta mesma região, e eu era a pessoa mais rica e mais poderosa dessa região. Aquele castelo que eu dormi na estrebaria, junto com os cavalos, era meu. Aquele castelo era meu. No entanto, eu tratava muito mal as pessoas que dependiam de mim, os meus empregados, todas as pessoas eu esnobava, nunca conquistei nenhuma relação de amor, de afeto, de amizade. Tudo que eu fiz com a minha riqueza era pisar nas pessoas, usar do jeito que eu quisesse. E aí então desencarnei. E quando eu desencarnei, olha, se eu não construir nenhuma relação de afeto, nenhuma relação de amizade, estou vivendo sozinho. E assim então Max fica décadas, mais de um século, sem uma palavra afetuosa, sem uma palavra amiga, num silêncio, isolado, a ponto dele chegar: meu Deus, me ajuda, porque eu não consigo mais viver assim. E aí então foi pela primeira vez que ele ouviu uma voz amiga dizendo: olha, estou aqui, vamos consertar isso. E aí então o relato de Max, que é um relato lindo de alguém que foi injusto. Alguém que tinha muita riqueza e usou, pisou, abusou dos seus poderes. Foi injusto. E qual é a consequência? Olha, esse indivíduo desencarna, se vê sozinho e implora para que ele possa retornar uma outra reencarnação de sofrimentos, para que ele possa aprender o valor da riqueza, o valor de ser justo. Então, respondendo à questão, ora, o que o Espiritismo traz de novo, a gente já estaria muito bem se a gente só seguisse o que os filósofos disseram. Se seguisse o que Moisés disse, já estaríamos muito bem. O que Jesus disse, então, estaria ótimo. Mas como a gente é um pouco mais teimoso, a gente precisa de mais evidências, de mais coisas. Então, o que o Espiritismo nos ensina? Olha, tudo isso aí que foi falado, agora vamos desdobrar isso aqui em leis naturais, numa linguagem mais moderna, que nada mais são do que as leis de Deus. E dentro do conjunto das leis de Deus, existe aqui em particular o que a gente chama de leis morais. E essas leis morais, se você praticar, você vai estar então muito mais próximo da caridade. E nos ensinando isso, uma vez que nós sabemos isso, nós entendendo o que é a lei natural, o que é a lei de Deus, pela nossa razão, então nós temos que achar os meios e os fins para que a gente sempre use essas leis. Quer dizer, preciso fazer tal coisa, esse é o fim. O meio tem que ser de acordo com as leis morais. Vou fazer aqui algo que eu preciso conquistar, eu preciso fazer em minha vida, eu sempre vou fazer esse cálculo. Qual é o meio e qual é o fim? O meio e o fim estão de acordo com as leis naturais? Estão de acordo com as leis morais?
Um exemplo muito bobinho. Se eu tivesse um fim, ou seja, um objetivo, uma meta, vamos imaginar que fosse de acabar com a fome no mundo. Convenhamos que é um fim até nobre, acabar com a fome no mundo. Qual é o meio que eu vou utilizar para isso? Se o meio que eu utilizar para isso for o roubo, eu vou estar indo contra as leis morais. Percebem? Como eu preciso encadear os meios e os fins, tudo isso de acordo com as leis morais. Porque não basta ter uma boa intenção, eu vou acabar com a fome, de que jeito? Roubando dos outros. Não vale. Os meios e os fins têm que estar de acordo com as virtudes. Tem que estar de acordo com as leis naturais. Senão, seremos infelizes. E para a gente então finalizar de vez, o que o Espiritismo trouxe de novo? Eu já falei que a gente estaria muito bem só acreditando e seguindo os filósofos, Moisés, Jesus. Por que então o Espiritismo? Se eu falei lá no início, olha, o Espiritismo não trouxe nada de novo no quesito filosófico. Não trouxe uma nova virtude. Não reinventou a caridade. Não reinventou a humildade. Tudo isso já existia. O que o Espiritismo trouxe de novo e que vale a pena estudar? O Espiritismo trouxe de novo a prova irrefutável da vida. Até então, a vida após a morte era baseada na fé, na esperança ou numa hipótese filosófica. Ora, será que tem mesmo? Alguns teriam fé, outros teriam esperança, outros colocariam, é uma hipótese filosófica, né, que existe a vida após a morte. Acontece que quando a gente está nesses campos da hipótese, da esperança, a gente não tem certeza. E os nossos atos, então, a partir do momento que eu encontro um atrito, um problema, um desafio, a nossa força de vontade fica mais fraca. Porque eu estou baseando-me numa hipótese filosófica. Fala, será que tem mesmo? Aí quando surge um problemão, opa, não sei se tem. Então eu vou desviar aqui do caminho. Né? O Espiritismo trouxe, então, a prova irrefutável. Sim, existe uma vida futura. Não é mais teoria. Os espíritos se comunicam, contam as suas histórias. O livro, aliás, a obra de Kardec, forrando todas as obras, todas as revistas espíritas, tem milhares de comunicações de espíritos. Milhares. É uma base de dados imensa, gigante. Quando a gente pega o livro Céu e Inferno, cheio de histórias de espíritos felizes, de espíritos medianos, de espíritos infelizes, lá tem todos os tipos de histórias possíveis. Mas isso é apenas um pequeno fragmento que Kardec compilou para colocar nessa obra. Quando nós analisamos todas as revistas espíritas, todas as comunicações que Kardec teve acesso, nós vamos ver que passam das milhares. Kardec textualmente fala: estou me comunicando com mais de 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo inteiro. Europa, América, pelo mundo inteiro. Tudo via carta no século XIX. Então essa é a base de dados. Olha, nós temos aí milhares de comunicações. Essa é a prova. Olha, os espíritos estão aqui contando as suas histórias. Dizendo, eu vivi assim, a consequência foi essa. Eu vivi assado, a consequência foi essa aqui. Isso é o que o Espiritismo traz de novo, que é um elemento riquíssimo. E isso não está nos filósofos, não está em Moisés, não está em Jesus. Jesus não... Ele falou, tem muitas coisas que eu preciso revelar a vocês. Não vai dar tempo agora. Então veio o Espiritismo dizendo, olha, vamos relembrar tudo o que se disse de bom sobre as virtudes, Jesus, Moisés, mas agora tem um elemento diferente. Olha os Espíritos aqui. Eles é que estão contando agora as consequências. Eles é que estão contando as suas histórias. Você não precisa mais duvidar que existe vida futura. Existe.
vida fouteira. E aí tem até livros, como o livro dos médios, colocando e ensinando como se fazer de forma segura reuniões mediúnicas. Então veja, o Espiritismo traz esse grande elemento novo. Até então, o que era fé e esperança, agora se torna uma realidade. E é isso que modifica a vida. Porque agora eu estou percebendo, lendo os resultados. Olha, como é que é um suicida? Antes você tinha uma vaga ideia do que acontece com o suicida. Allan Kardec trouxe dezenas de histórias sobre suicídio. Ora, mas como é que se comporta alguém que de repente não trabalhou, não fez nada de útil? Dezenas de histórias sobre isso. Relatos importantíssimos. O céu e o inferno recheado dessas histórias, mas tem muito mais. Então é isso. Quando a gente percebe que Jesus falou, tenho muito a lhe falar, mas não vai entender agora, então no futuro eu enviarei o Consolador. E a gente percebe então que o Espiritismo é este grande Consolador, que relembra o que foi dito de bom, relembra o que Jesus ensinou, mas traz agora um elemento racional. Porque nós precisamos impactar a nossa razão para mudar o nosso coração, aquilo que nos move. Então essa é a proposta do Espiritismo, que resume: fora da caridade não há salvação. Só que agora você tem muitos outros elementos para te convencer que a caridade é o único caminho. Não mais uma teoria, uma hipótese, é o único caminho para que você possa ser salvo. E assim nós, então, encerramos esse nosso pequeno estudo sobre as leis morais, e que me parece que sim serve como um roteiro para a felicidade. Basta que a gente estude, se debruce e cumpra essas leis propostas por Jesus, mas agora ampliada, por Allan Kardec. Basta que a gente estude e siga. Vamos fazer uma prece final. Deus, querido Pai, agradecemos, Senhor, imensamente por esta oportunidade de conversarmos sobre os ensinos de Jesus, sobre a obra de Allan Kardec, que podem guiar tanto as nossas vidas, fazendo com que nós possamos refletir profundamente sobre esses ensinos. E esta reflexão é a verdadeira ponte para as nossas ações melhores, para os nossos pensamentos melhores. Senhor, agradecemos imensamente a Ti, aos nossos anjos guardiões, que tanto nos guiam neste caminho da caridade. Muito obrigado, fica conosco, que assim seja.